Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículos 18 e 19. Estamos aí na série de estudos nessa carta e hoje é a aula de número 9, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Amém, amados? Pode sentar-se. Em nome de Jesus. Nesses dois versículos que acabamos de ler, o apóstolo João, ele fala sobre a última hora, fala sobre o anticristo e fala sobre os anticristos. Primeiro, ele trata da última hora por duas vezes, aí no versículo 18, tanto no início como no final do versículo 18, usando esse termo, última hora. E essa palavra, última hora, é um termo escatológico, ou seja, que trata do fim dos tempos. Escatologia é uma doutrina, em seminários, que trata sobre os últimos dias do ser humano na Terra. E é um termo escatológico que, segundo alguns estudiosos, ele teve início na primeira vinda de Cristo e só se findará no retorno do Senhor. Então seria uma lacuna entre a primeira e a segunda vinda, e a última hora seria esse intervalo, ou esse hiato. E apesar desse termo ser usado somente por João, só João usa essa palavra última hora, ele é também chamado de últimos dias na Bíblia, é também chamado de fim dos séculos e últimos tempos. Por exemplo, em 2 Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 a 5, olha o que o apóstolo Paulo, na sua última carta, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ou seja, últimos dias está relacionado à última hora, últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem vínculo familiar, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E ele conclui dizendo: destes afaste-se. Então, uma das características dessa última hora é a multiplicação da iniquidade, porque homens avarentos, pessoas sem afeto natural, sempre existiram. É o ser humano. O ser humano já vem com o DNA do pecado intrínseco nele. Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, que nos últimos dias a multiplicação da iniquidade seria uma evidência da proximidade da sua volta, e por isso o amor de muitos se esfriariam. E esse intervalo também é chamado de os fins dos séculos. Então, última hora significa também os fins dos séculos, como visto em 1 Coríntios 10, 11, quando Paulo diz assim também: ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras. Que coisas são essas? Se você for ver o contexto do que o apóstolo Paulo está falando aqui, foi do juízo de Deus sobre a nação de Israel no deserto. Eles cometeram murmuração, idolatria, fornicação, viveram em pecados terríveis. E o apóstolo Paulo diz: todas essas coisas lhes sobrevieram, ou seja, o juízo de Deus, como figuras, e estão escritas para aviso nosso, um lembrete para mim e para você, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou em outra versão diz: ou o fim dos tempos.
Então estamos dentro desse contexto. Quando lemos o Antigo Testamento e vemos como Deus tratou com o povo de Israel quando eles estavam em desobediência, o Deus é o mesmo. E a aplicação do juízo e a correção é a mesma quando não há arrependimento. E por fim, amados, esse intervalo de tempo também é chamado de últimos tempos, como visto em 1 Timóteo 4:1, quando o apóstolo Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou tempos posteriores, em algumas versões, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E tanto na literatura judaica como na literatura cristã, esse dia sempre foi pintado como um período de apostasia. Esse período do fim dos tempos como um período de degradação moral, como um período de levantes sociais e levantes também políticos. Então, essa última hora que o apóstolo João, há 2000 anos, fez menção, já completaram mais de 2000 anos. Na época dele já era a última hora. E assim como João estava vivendo nos últimos dias, em seus dias, nós também estamos vivendo os últimos dias em nossos dias. Vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Agora, dentro de uma perspectiva de tempo, dentro de uma cronologia humana na qual vivemos, não é errado dizer que estamos nos últimos segundos ou minutos da história humana. Estamos muito próximos do fim. No entanto, servimos a um Deus que é eterno, um Deus que está acima e além do tempo, e que para Ele 1000 anos são como um dia. E essa é uma verdade bíblica. Sendo assim, não podemos afirmar quando será o último segundo dessa última hora. Não podemos afirmar quando será o grande dia da última hora em que o Senhor Jesus descerá para buscar a sua igreja. Não tem como dizer, pois o próprio Senhor Jesus afirmou expressamente, Mateus 24:36, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E não caiam na tentação, como muitos caíram, dizendo que, não, Jesus, ele falou que não podemos saber dia e hora. E isso abre um leque para você, talvez, dizer que mês e ano podemos calcular. E muitas seitas entraram por esse caminho. Usando esse versículo, Jesus falou de dia e hora. Então eles marcam mês e ano, como se Jesus estivesse dando um aval para poder... Mas na verdade, amados, o que está por trás disso aqui é que não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o mês e não sabemos o ano. É o que está no texto. Infelizmente, muitos entraram por caminhos terríveis e passaram vergonha. Mas o fato é que Jesus virá. E virá outra vez, como prometeu em várias ocasiões. Mesmo que não saibamos, ele virá. Como ele disse em João 14, versículos número 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. É a promessa do Senhor. E vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Jesus voltará. Não sabemos o dia, a hora, o mês, nem o ano. Mas essa expectativa tem que estar no coração do crente. E se ele não vir na nossa geração, é fato que nós iremos a ele, né? E temos que estar preparados para esse momento. Segundo, amados, depois de falar da última hora, o apóstolo João vai nos apresentar um personagem escatológico dentro desse lastro de tempo, desse intervalo. Um personagem escatológico chamado de Anticristo. Olha aí no versículo 18 ainda. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo? Então, o apóstolo João, os apóstolos ensinavam essa doutrina,
de que o anticristo viria. O apóstolo João ensinou isso, eles haviam ouvido que ele estava a caminho. Anticristo significa em grego aquele que se opõe ou toma o lugar de Cristo. Mas desde o Antigo Testamento, nós já vemos aí a aparição desse personagem. Daniel, por exemplo, o identificou como chifre pequeno, em Daniel 7, versículo de número 8, e também como príncipe que há de vir, em Daniel 9, versículo 26. Jesus chamou esse personagem de o abominável da desolação. Olha que termo forte para uma pessoa. Lá em Mateus 24:15, Paulo chamou esse homem de homem da iniquidade, filho da perdição, o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 10, o mesmo Paulo, ele vai somar algumas características desse cidadão. Olha o que Paulo diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, dá uma das definições mais claras desse personagem, em Apocalipse 13, versículo de número 1 a 9. Ouça, olha o que o apóstolo João diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? A besta aqui é o anticristo. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, olha quantos adjetivos esse personagem possui: chifre pequeno, príncipe que virá, o abominável da desolação, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, a besta. Quantos nomes ruins para uma só pessoa. Resumindo, o anticristo, amado, ele será um personagem real. Será ou é, não podemos afirmar, será ou é, de carne e osso. No entanto, possuído por Satanás. De maneira simples, poderíamos dizer que Jesus, ele é a encarnação de Deus. O verbo se fez carne, diz a palavra. E o anticristo é ou será uma espécie de encarnação do diabo. Eu digo que será uma espécie, porque só Jesus nasceu de uma mulher, sem a participação de um homem. Foi algo sobrenatural, espetacular, inexplicável. Foi o Espírito Santo, diz a Bíblia, que desceu sobre Maria e a fez conceber de Jesus, como diz a palavra, de maneira miraculosa. No entanto, o anticristo, segundo o meu entendimento, será concebido de maneira natural, como todos os seres humanos são. Porém,
será cheio do poder satânico desde o ventre da sua mãe. E às vezes eu fico pensando, coitada dessa mãe, né? Porque se Maria foi a bem-aventurada por ter colocado o Filho de Deus no mundo, imagine a mulher que pôr no mundo o anticristo. Um personagem tão vil. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que o anticristo já está na Terra? Será? Desde a minha conversão, mas há mais de 25 anos atrás, eu ouço dizer que ele já está na Terra. Bem, se o mesmo for de 25 anos atrás, deve estar bem velhinho, né? Agora, pode ser que esteja, pode ser que não. Para o apóstolo João, esse personagem, o anticristo, era um personagem futuro. Ele diz, como ouviste que vem, ou seja, ainda viria, vem o anticristo. Mas para nós não sabemos se ele já veio, no sentido de estar aqui, ou se ainda virá no futuro próximo, ou longínquo. Há pouco tempo, né, e ontem eu comecei a assistir de novo, e o Júlio também pegou parte desse documentário, sobre o líder máximo da China, Xi Jinping. E esse personagem, poxa, ele tem umas características muito parecidas com um cidadão chamado Anticristo. Muito parecida. Aos poucos, ele tem dominado o mundo por meio da chamada nova rota da seda. Ferrovias, portos têm sido construídos por toda a Europa. A China investe em países pobres, estão literalmente quebrados, emprestam dinheiro a juros altíssimos e o país não consegue pagar e eles acabam pegando em troca portos, terras, está conquistando literalmente o mundo. A Jamaica, segundo um estudo que eu li e vi, já literalmente pertence praticamente à China. Países pobres como Sri Lanka estão recebendo investimento da China, que consequentemente impõe também o seu regime comunista, ditatorial. Até porque o Xi Jinping, ele só sai do poder agora com a morte. Ele é um líder vitalício. Em 2018, a China já controlava 10% da atividade portuária europeia. Então, eles estão construindo escolas, hotéis, resorts, portos na Jamaica, que praticamente já pertence à China. O que a China recebe em troca de tantos investimentos, concessões de terra, o direito a recursos hídricos, e etc, e etc, e etc. O sonho de Xi Jinping é colocar a China como a maior economia econômica do mundo até 2049. A pergunta é, será ele o anticristo? Será? Não sabemos, né? Não sabemos. No entanto, uma coisa podemos afirmar. O espírito do anticristo está no mundo hoje. E, por fim, encabeçará a manifestação de um super-homem satânico que a Bíblia chama de anticristo. Não podemos afirmar, até porque vai que amanhã ele dê um infarto e morra. Acabou, né? Não é mais o anticristo. É mais 2 anticristos. E é o que vemos após o apóstolo João mencionar o anticristo, ele vai falar sobre os anticristos, ou os falsos cristos menores, os predecessores. Olha no versículo ainda, 18. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Muitos. Levando-se em conta que João já era bem velho quando ele escreveu essa carta, muitos anticristos já haviam passado por sua vida. Talvez até personagens que ele olhasse e dizia assim, não, esse aí é o anticristo. Mas o cidadão morreu, ou se matou, e realmente foi só 2 anticristos, mas não o anticristo. Calígula, por exemplo, imperador romano do ano 37 a 41, ele foi conterrâneo ou contemporâneo do apóstolo João. Esse homem era louco, literalmente 21 da cabeça, totalmente depravado, lunático, louco.
E ele nomeou o próprio cavalo que ele tinha como procônsul romano. Olha que ponto esse cidadão chega. Como se não bastasse, ele se considerava divino. E mandou colocar sua imagem no lugar santíssimo do templo em Jerusalém. Com certeza, Calígula foi um desses anticristos, mas não o anticristo, até porque ele passou. Um outro louco que subiu ao trono romano foi Nero, que chegou ao poder em 54 depois de Cristo. Também era doido da cabeça, insano, perturbado. E o currículo dele é de colocar qualquer um de cabelo em pé. Mandou matar a própria mãe e o irmão. Mandou matar os apóstolos Pedro e Paulo. Milhares de cristãos foram mortos com requintes de crueldade por ordem de Nero. Uns foram amarrados em postes, foram molhados com pins e depois incendiados para clarear os jardins e as ruas de Roma. Outros eram enrolados em peles de animais para que os cães os esmagassem vivos. E houve uma criatividade muito diabólica em como matar crentes de maneira mais terrível, uma mais terrível do que a outra. E antes de suicidar-se, no ano 68 depois de Cristo, Nero deixou uma frase hilária, dizendo: que artista magnífico o mundo irá perder. Que coisa, né? Infelizmente não fez falta nenhuma. Muitos cristãos pensavam que Nero fosse o anticristo, mas ele foi mais um dos anticristos que passaram por este mundo. Tinha poder, tinha maldade, blasfemador, mas passou. E o que falar de Domiciano? Ele começou seu reinado de horror em 81 depois de Cristo. Domiciano foi o primeiro imperador romano a tomar para si o título de Senhor e Deus, sendo inclusive chamado de segundo Nero, porque era tão perverso como o Nero original. Até parentes de Domiciano foram executados pelo simples fato de serem cristãos. E foi no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingiu também a Ásia Menor, e o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos, e ali ele ficou como prisioneiro. Mas foi ali também, naquele momento de prisão, de solidão, que Deus usou ele, ou revelou para ele a mensagem do Apocalipse. Esse homem parecia ser também um anticristo, mas era somente mais um dos anticristos. E ao longo dos séculos, amados, vários personagens foram chamados de anticristos, e não teria tempo para mencionar todos. Lutero acreditava que o Papa Leão X de sua época fosse o anticristo. Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin também foram chamados de anticristos. George W. Bush, Bill Gates e até aquele ator de cinema, Arnold Schwarzenegger, receberam títulos de anticristo. E o que falar de Emmanuel Macron e de Donald Trump, que associavam até o nome dele, Trump, com trombeta, e quando ele começou, não, esse é o anticristo. Mas já saiu, né, da presidência, já tem um outro, que provavelmente vai também receber o título de anticristo. Será que é? Não sei. Temos até um anticristo brasileiro. E não é o Henri Cristo, um suposto anticristo brasileiro. Pasmem vocês. O teólogo católico Leonardo Boff, numa entrevista recente, ele disse que Bolsonaro tem as características do anticristo. Olha que loucura. Leonardo Boff, ele é um dos fundadores da teologia da libertação, que está assim, né, com a esquerda. Diz Boff o seguinte: o país, né, o Brasil, ele é governado por alguém que tem as características do anticristo, um espírito inimigo da vida, inimigo de tudo que é bom. E ele diz mais: a Escritura, quando fala do inimigo da vida, que usa o nome de Messias, porque Jair Messias, Bolsonaro, para atacar, mentir e enganar seu povo. Esse é o anticristo. Agora, amados, para pensar. A grande verdade é que Leonardo Boff é de esquerda. Ele foi excomungado pela própria Igreja Católica. Ele é do PT. Ele visitou Lula na cadeia. Ele defende o comunismo e o socialismo. A questão de Boff não é uma questão bíblica,
mas uma questão ideológica e partidária. Ele, por defender e abraçar as ideias de um partido, ele vê todos os que não são daquele partido como anticristo, como inimigo do povo. Sendo assim, então, os muito anticristos são apenas precursores do anticristo que há de vir. Precursores, só estão preparando o caminho. Há uma analogia entre todos eles. Nero, o governo mundial, as loucuras, Domiciano e tantos outros. João conclui dizendo que esses anticristos, eles não vieram do cenário mundial, mas saíram de dentro da igreja. Olha que interessante no versículo 19. Veja comigo. Saíram de nós. Está se referindo aos anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que esses anticristos saíram do seio da igreja, de dentro da comunhão dos santos. Essas pessoas estavam na igreja visível, mas não faziam parte da igreja invisível, ou seja, aquela que só Deus conhece. Eles tinham nome de crente, tinham carteirinha de crente, certificado de batismo de crente, mas não eram crentes. O pessoal da antiga sabe o que era o Denorex, lembra? Tem gente que diz assim, eu falei, rapaz, tá velho, hein? Eu vou nem falar o nome, eu lembro, eu já estou com quase meio século, às vezes eu brinco, 48. O Denorex parecia remédio, mas diziam que não é remédio, mas era remédio, para caspa, sei lá o quê. Então tem crente assim, parece, mas não é. Ou seja, os muito anticristos já vieram, em contraste com o anticristo que virá, são identificados como mestres humanos, que abandonaram a igreja por abraçarem heresias, doutrinas de demônios. Até porque, como diz o Warren Wiersbe, nem todos que fazem parte de uma assembleia de cristãos são necessariamente membros da família de Deus. Dentre esses, muitos acabam dividindo a igreja com heresias gritantes. Muitos que estão no seio da igreja acabam saindo, levando um grupo, às vezes grande, outras vezes pequeno, e montam o seu grupinho com as suas doutrinazinhas partidárias, que eles descobriram uma novidade na Bíblia. Meu irmão, se você encontrar algo novo na Bíblia, uma novidade, cuidado, pode ser uma antiga mentira. Descobri. Meu irmão, a roda já foi inventada há muito tempo. Você não descobriu a roda. Infelizmente, existem muitas divisões no meio do povo de Deus hoje, mas qualquer que seja a denominação a qual pertencemos, qualquer que seja, todos os cristãos, eles têm algumas coisas em comum, algumas doutrinas ou alguns posicionamentos que são iguais. Primeiro, creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo, creem que os homens são pecadores e que a única forma de serem salvos é por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é uma unanimidade entre as igrejas cristãs. Terceiro, creem que Jesus morreu em nosso lugar na cruz, que ressuscitou dentre os mortos e que o Espírito Santo habita nos cristãos autênticos. Isso é regra de fé. Por fim, todo cristão genuíno crê que Jesus voltará. 4 pontos básicos. As outras dificuldades doutrinárias existem, não tem como fugir. Então, os cristãos podem discordar em outras questões, como, por exemplo, o governo da igreja, formas de batismo, mas apresentam um consenso no que diz respeito às doutrinas fundamentais da fé cristã. Agora, as seitas, as heresias, discordam basicamente de quase todos ou de todos os fundamentos da fé citados anteriormente. E o mais curioso é que a maioria das seitas, se não todas as seitas pseudo-cristãs, foram fundadas por pessoas que saíram de igrejas genuinamente cristãs.
Exemplos, Reverendo Moon, que fundou a Igreja da Unificação. Ele se proclamava, o Senhor do segundo advento. Jesus falhou, segundo ele, Jesus tinha que ter casado, não casou, falhou na sua missão e Deus enviou ele para cumprir a missão que Jesus fracassou. E ele saiu de uma igreja cristã. Ellen White, adventista, ela saiu de uma igreja cristã. Charles Taze Russell, Testemunho de Jeová, também saiu de igreja cristã. E tantos outros saíram do nosso meio, saíram do meio do povo de Deus e fundaram seitas, criaram heresias que têm destruído igrejas, famílias e levado muitas pessoas à condenação eterna. Eles não eram apóstatas, mas falsos crentes. O apóstata, amado, é alguém que um dia conheceu a verdade, mas que se desviou dela. É alguém que um dia amou a Jesus de verdade, se converteu dos seus maus caminhos, mas que, com o passar do tempo, se esfriou da fé, apagou o Espírito Santo em sua alma e, por fim, se desviou de vez. Perdeu a salvação. Antes ele ouvia a voz do Espírito Santo, mas a apostasia entrou de tal maneira em seu coração que ele passou a ouvir não mais a voz do Espírito Santo, mas a voz de espíritos enganadores. E quantos nós conhecemos da internet? Pastores de renome, que estão literalmente deturpando a palavra, estão, 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente, Espírito Santo, diz que nos últimos tempos apostatarão, ou se desviarão da fé, alguns dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, fora o que existe aquele que é o apóstata, e existe o falso crente, aquele que nunca se converteu, aquele que estava na igreja, mas nunca teve uma experiência com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos 20, versículo 29 e 30. Olha que interessante. Ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Ia ter uma investida de fora. Entrarão no meio de vós. E depois ele diz algo mais. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, o ataque viria tanto de fora como de dentro. De fora viriam os lobos cruéis e de dentro viriam homens enganadores. Que Deus tenha misericórdia de nós, Que nós estejamos atentos para esses homens enganadores e que nós não sejamos os enganadores. Esses homens enganadores eram os falsos mestres que atraíam discípulos após si. Mas a coisa é tão louca que tem gente que tem tanta sede de poder, de reconhecimento, de ter holofote, que ele quer pessoas ao seu redor, paparicando, ovacionando. E às vezes a pessoa não está em busca de multidão. Às vezes 20, 10, para eles é o bom, é o suficiente. No tempo do apóstolo Paulo, amado, já havia falsos mestres ímpios. E nos séculos subsequentes, esses impostores cresceram tanto em número, como também em influência, como nós temos visto hoje. Augusto Nicodemos é da opinião que esses falsos doutrinadores, eles tinham sido pastores e mestres que acabaram sucumbindo à atração oferecida pelas ideias daquela forma inicial do gnosticismo, que já tratamos aqui inicialmente e ainda vamos tratar até o final dessa aula. Após terem apostatado da fé, saíram das igrejas. Ou após terem apostatado da fé, abandonado a fé. Só abandona algo aqueles que estavam fincados com algo, ou não. Apostatar, desviar da fé é alguém que já estava na fé. Eu acho que essa é a interpretação mais lógica. Saíram das igrejas e passaram a tentar convencer os demais cristãos, infiltrando-se nas comunidades e fomentando as suas ideias. Isso é terrível, fermento.
Da mesma forma, então, os anticristos são aqueles que pregam um falso evangelho nos dias de hoje. Esses que saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos, ou eram falsos crentes ou eram apóstatas, né? Aí cada um escolhe, o texto não diz, só saíram de nós porque não eram dos nossos. Ou apostataram, desviaram, nunca foram crentes, ou eram falsos crentes. Eles pregam o quê? Um outro evangelho. Na época do apóstolo João, eles já pregavam um outro evangelho. E nos dias de hoje, é a mesma coisa. Pregam prosperidade, mas não pregam arrependimento. Pregam vitória do crente aqui na terra, mas não pregam a vitória de Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor. Pregam novidades teológicas. Não, e novidade, aí eu vou usar um termo do Hernando Dias Lopes. Novidade é igual chiclete. Você começa a mastigar, daqui a pouco acaba o açúcar, você tem que pegar um outro chiclete. E assim, o cidadão traz uma novidade, daqui a pouco acabou, aí tem que inventar uma nova novidade. Não existe nova novidade, né? Mais uma novidade, redundância, e vai embora. E essas novidades vai destruindo a igreja, com heresias, com deturpações da palavra. Então pregam novidades teológicas, mas não a velha história da cruz. Pregam bem-estar humano aqui na terra, mas não a vida eterna com Cristo no céu. Um outro evangelho. Os anticristos dos nossos dias, infelizmente, amados, eles vendem o evangelho, usam o púlpito como balcão de negócios e fazem seus ouvintes meros produtos. E há sempre um ditado que diz, eu usei ontem na reunião de pastores, todo dia sai duas pessoas, um idiota e um esperto, né? Um diabrado. Os dois se encontram e o idiota se dá mal. E é o que acontece em muitas igrejas. A pessoa está com o pagamento todo no bolso e o sujeito faz lá um apelo financeiro, vende para ele uma ilusão e a pessoa vai para casa a pé, sem comida, não compra nada e leva desgraça para a família. Daqui a pouco está aí um divórcio, causado por quê? Por charlatões. Que Deus, amados, nos guarde, que Deus nos guarde desses anticristos que estão por aí, em pleno século 21, e que Deus também nos guarde de sermos um desses anticristos, que no futuro possam deturpar a palavra. É o que eu sempre falo, você não é obrigado a estar aqui na igreja bíblica cristã, e nossa igreja não é melhor do que as demais, mas se sair daqui, saia na bênção. Se sair daqui, vá para outra para somar, e não para perturbar, e não para dividir. Amém, amados? Que Deus nos ajude. Essa é a minha oração nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Santo Deus, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, Tua palavra é tão rica, Senhor, e nós somos tão limitados a explorar todo o Teu conteúdo. Mas aquilo que está claro, Pai, aquilo que está transparente, nítido aos nossos olhos, nós queremos, Senhor, que fique guardado em nosso coração, Pai. Sabemos que estamos na última hora, Pai, mas nos guarde, Senhor, disso, de interpretar essa última hora como último ano do mundo aqui na terra. Pode ser, pode não ser. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter o crivo da Tua palavra como regra de fé, não ir além do que está escrito, Senhor. Nos ajude, Senhor, a discernir o espírito do anticristo que está no mundo e nos guarde de ser um desses, Senhor, que vão deturpar a Tua palavra, Pai. Queremos, Senhor, estar no centro da Tua santa vontade, no centro da Tua palavra, por mais que hajam textos, às vezes complexos de ser entendidos, Senhor, mas que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, nos dá entendimento, Pai, nos dá humildade também, ao dizer que não entendemos tudo, e não entendemos alguns textos que são tão, às vezes, difíceis de serem interpretados, Pai. Cobre cada um aqui com o sangue do Cordeiro, aqueles que estão sempre em busca de uma pregação, de serem edificados de alguma maneira, via internet, Pai, que cada um aqui tenha esse discernimento, que o Senhor venha dar, Senhor, entendimento e sabedoria para
discernir entre o erro e a verdade, Pai. Que cada um possa estar fortalecido, edificado na Tua palavra, Senhor, conhecendo profundamente a Tua palavra, porque quando conhecemos a Tua palavra e ouvimos uma heresia, ela soa mal em nossos ouvidos, ela machuca os nossos ouvidos, nós conseguimos enxergar ao longe o que é diabólico, o que é errado, o que é pernicioso. Então, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos esse compromisso com a Tua palavra, porque se abandonarmos a Tua palavra, com certeza, os anticristos que estão aí rondando na internet, vão nos enganar, vão nos ludibriar, vão colocar veneno em nosso coração. Mas guarda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos doutores em Bíblia, doutores da Tua palavra, conhecedores, Senhor, não doutor em teologia, mas doutor em Bíblia, conhecer a Tua palavra. Abra nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor. E se o anticristo já está na terra, não sabemos, mas se tiver, Senhor, prepara a Tua igreja, nos encha com Teu Espírito Santo, Pai, que possamos suportar, Senhor, o que está por vir pela frente, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Pai, para que possamos resistir às investidas de Satanás, que estará incorporado nesse homem, Pai. No nome de Jesus, fica conosco, abençoa nosso dia, nosso almoço, o culto da tarde, da noite, melhor dizendo. Usa o pregador mais uma vez para a Tua glória, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. E muito obrigado por tudo, Pai. Amém.